Autoestima nas alturas. Eu sou Ivana Salles, terapeuta e nutricionista, e ensino mulheres cristãs a restaurar a autoestima e emagrecer com leveza e propósito. Estamos aqui nesse horário, fora de hora, no nosso Entre as Panelas, aquele lugar que vocês encontram a força adicional para permanecerem firmes na dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Sejam muito bem-vindas, vamos chegando, vamos aguardar o Instagram notificá-las que a gente está ao vivo para a gente começar. Cris, Fernanda, vamos chegando devagarzinho, eu tô aqui meio fora de hora. Vocês sabem que o Entre as Panelas normalmente é ao meio-dia e hoje estamos aqui às 7 horas da noite para conversar sobre autoestima. Eu não queria deixar vocês sem essa live porque esse assunto é tão importante, né, gente? Esse assunto é muito importante. Na caixinha de perguntas que eu deixei pra vocês hoje, vocês colocaram que a autoestima tá mediana, tá mais ou menos, tá baixa ou muito baixa. Então, realmente, assim, é um assunto que a gente precisa falar, que a gente precisa conversar, porque tem que estar ordenado dentro de vocês isso. Tem que estar muito ordenado, inclusive para vocês conseguirem emagrecer e manter o peso depois também, tá? Então, olha só, vamos começar. Hoje, eu tava levando Manuela na escola de manhã cedo e ela colocou uma música em francês para ouvir. E sempre que ela escuta uma música numa língua que eu não conheço, eu coloco no tradutor do Google para avaliar a letra, porque não sei se vocês sabem, mas hoje em dia é música em francês, japonês, coreano, chinês, sei lá das quantas. E as letras, muitas vezes, não são boas, né? Então, a gente tem que olhar. Eu sempre coloco no tradutor do Google. E aí, ela estava ouvindo essa música em francês. Eu fui dar uma olhada, né? No que era a letra da música. E a música tinha uma frase que falava assim, ó. Eu sou apenas um ser sem importância. Gente, sem brincadeira. Quando eu li aquilo, eu olhei pra cara da Manuela, assim, aquilo me subiu, né? Eu sou apenas um ser sem importância. Aquilo subiu pra mim. Falei assim, nunca mais na sua vida você repete isso. Não repita essa frase nunca mais. Por quê, gente? Porque você tá cantando que você é um ser sem importância. Falei, Jesus morreu na cruz por você. Como que você é um ser sem importância? Falei, essa menina não faz ideia do que ela tá cantando. Falei da cantora, né? Falei assim, gente, tem um troço que eu repito aqui em casa sempre. Eu falei hoje com ela com todas as letras. Falei, você é filha do dono da toda. Ainda falei um palavrão. Porque a verdade é essa. A gente é filha do dono. Como que você vai olhar pra si mesmo e achar que você é apenas um ser sem importância? Não tem como, gente. Sabe, esse assunto mexe demais comigo quando a gente fala de autoestima. Isso mexe demais comigo. Mesmo, né? Eu vivi com autoestima baixa durante quase que minha vida inteira. Sabe, até eu descobrir que eu sou filha do dono. Vocês são filhas do dono. Então, não existe autoestima baixa para filha do dono. Vocês conseguem entender isso? Né? A gente tem que entender aqui, mas a gente tem que fazer isso descer pro nosso coração também. Vocês têm que... essa certeza de que cada uma que tá aqui comigo é filha do dono. Tem que descer pro coração de vocês. Porque se ficar só aqui, ó, não funciona também. Vocês têm que realmente sentir isso dentro de vocês, no fundo do coração de vocês. O tamanho da importância de cada uma. Cada uma é única e amada de maneira incondicional e intransferível. Vocês têm que sentir isso dentro do coração de vocês. Vocês que estão aqui comigo agora, quantas vezes vocês já se sentiram com baixa autoestima? Diminuídas, sem importância, pequenas, não merecedoras de receber o amor do outro ou de receber algo bom na vida? Quantas de vocês
já passaram ou passam por isso daqui. Passa pela vida ali colhendo migalha, porque achava que era só isso que merecia ter. Eu já me senti assim muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E talvez por isso esse assunto mexa tanto comigo. E aí quando eu ouvi essa música, essa frase específica, né, eu sou apenas um ser insignificante. Como assim um ser insignificante? Né, essa menina não faz ideia do que ela tá falando. E isso, gente, era tão forte dentro de mim, essa questão de baixa autoestima, que eu só me sentia segura em relacionamentos quando eu tava com pessoas que não me interessavam tanto assim. Olha só, né? Que eu achava que de alguma forma eram menores ou piores do que eu em algum sentido. Isso a nível inconsciente, tá, gente? Não era algo que eu calculava, não. Isso é fazendo uma análise e olhando para trás. Que eu consegui identificar um padrão dentro de mim. Quando eu me interessava por alguém que eu achava que era muito legal, de verdade, assim, bacana, era como se essa pessoa fosse maior do que eu, como se ela fosse melhor do que eu. E aí eu me apagava, eu me anulava, vinha o medo de perder. Porque é o que eu falei, a nível inconsciente, eu achava que o meu jeito de ser não seria suficiente para que essa pessoa gostasse de mim de volta. Então, gente, era um processo muito ruim, assim, porque eu me anulava, eu acabava ficando imensamente desinteressante, essa que é a verdade. Porque a gente tá ali, né, quando você tem autoestima baixa e você começa a se anular para as pessoas gostarem de você, você fica extremamente desinteressante, sem personalidade, sem saber se colocar, sem saber conversar. Então, isso que acontecia, né? Eu ficava meio sem identidade, meio dependente mesmo da outra pessoa. Vocês já viram aquele filme Noiva em Fuga? Eu não sei se vocês já viram. Ela foge, né? Ela marca casamento e foge. Na hora da igreja, ela foge. Ela tinha uma autoestima baixíssima. Essa que é a história do filme, né? Ela não se conhecia. E ela, cada vez que ela entrava num relacionamento, ela se anulava completamente. Então, ela gostava de tudo que o outro gostava. Né? Como se fosse, assim, né? A identificação perfeita. Por quê? Porque ela não se colocava. Né? Tudo que ela dizia que gostava era o que o outro gostava, na verdade. Então, na hora de casar, toda vez na hora que ela ia entrar na igreja, ela se apavorava, porque, assim, você acaba tendo que sustentar uma mentira. Né? Como que essa ideia de casar e passar a vida inteira vivendo um personagem amedrontava ela, e aí ela acabava fugindo dos casamentos. Né? Então, hoje, eu fiz questão de estar aqui esse horário com vocês, de não cancelar a live, porque eu falei, eu preciso exortá-las realmente a se valorizar, a entender quem vocês são e o valor que vocês têm. A gente precisa ter isso dentro do nosso coração. Eu não sei a história de vida de vocês, eu não sei a história de vida de cada uma que tá aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza. Você é suficiente e você é amada. Eu tenho certeza absoluta disso. Né? Cristo morreu na cruz por cada uma de vocês que tá aqui comigo. Cristo morreu na cruz por mim. Né? Se só houvesse você, né? Se só houvesse a Noemi, se só houvesse a Jaque, se só houvesse a Jussara no mundo... Se só houvesse a Vanessa no mundo, ainda assim, ele teria feito a mesma coisa. Porque o amor dele por cada um de nós é um amor inteiro, é um amor completo. Não é um amor que se divide. Não, ele ama pessoalmente cada uma de nós. Então a mulher cristã, ela tem que saber que ela é filha do dono. E ela tem que viver como filha do dono, andando de cabeça erguida. Sempre, gente. Sempre. Com soberba? Claro que não. Com humildade. É aquela autoestima humilde do cristão. É a certeza que a gente não é dona. Não, a gente não é dona. Mas a gente é filha do dono. É esse tipo de delicadeza que a gente tem que ter no trato com a gente. No trato com a gente e no trato com o outro. Porque a verdade é que quando a nossa autoestima é baixa, a gente também não dá o valor devido ao outro. Aqui está o ponto. Tá? Porque quando eu deixo o outro me tratar de qualquer forma e não impõe um limite,
Eu tô permitindo que o outro haja mal. E isso é ruim também, gente. Isso não é bom, tá? Então, se a gente é filha do dono, o que você vai fazer? Você vai se submeter. Você vai realmente, assim, seguir os direcionamentos que o seu pai te dá na vida. Porque você sabe que tudo o que você precisa, ele vai te dar. Tudo que a gente precisa para realmente, assim, alcançar a mulher que a gente quer ser. Aliás, que a gente quer ser não, porque a gente nem consegue imaginar até onde a gente pode chegar. A gente tem uma visão limitada de onde a gente pode chegar. Mas realmente, assim, conseguir florescer na vida. A gente precisa seguir esse direcionamento com essa segurança de que a gente é filha do dono. Sem medo, sem amarra, sem limitação. Né? Não importa os seus defeitos, não importa as suas insuficiências, não importa os erros que você já cometeu aí na condução da tua vida, nada disso importa. Porque Deus sempre vai completar o que falta. Sempre. Basta que você peça e dê permissão para que Ele haja livremente na sua vida. É assim. Quando a gente vai lá em Mateus, no capítulo 6, no Sermão da Montanha, né? Fala assim, ó. Olhai as aves do céu, não semeiam e nem ceifam, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Olhai os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens, de pouca fé. E um pouquinho mais para frente diz assim, ó. Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Gente, o Sermão da Montanha, ele é o resumo da vida cristã. Ele fala sobre quem a gente é. Sobre quem a gente é e sobre quem a gente tem que buscar ser. A gente tem ali a nossa identidade em Cristo. A gente lê isso, crer nisso e não levantar a cabeça para viver essa vida com disposição, de verdade, não dá. Não dá. Como que alguém sabe que é filha do dono pode não se tratar com a dignidade que você tem? Né? Abaixar a cabeça diante do mundo, se encolher diante da vida, se encolher, né, se esconder atrás da comida. Não pode. Não deve. E é por isso que eu vim aqui hoje. Fiz questão de estar aqui com vocês hoje, de não deixar essa live para depois. Porque hoje de manhã, quando eu ouvi aquela frase na música que Manu estava ouvindo, né, eu sou apenas um ser insignificante. Isso ardeu no meu coração. De vir aqui falar com vocês. Não, não é. Nenhuma de nós é um ser insignificante. A gente é filha do dono. E é importante a gente repetir para si mesma isso. Todos os dias. Na hora que a gente acorda e na hora que a gente vai deitar. Pra gente não esquecer. Jamais. Quem a gente é. Porque aqui a gente se perde. Quando a gente se perde da gente mesma, a gente começa a ter uma visão embaçada a respeito do valor que a gente tem. A gente vai perdendo a nossa identidade. E aí a gente não consegue nem dizer mais o que gosta e o que não gosta. Vocês sabem dizer o que você gosta na vida? Durante muito tempo eu não soube. Ah, vamos comer pizza ou hambúrguer? Tanto faz. Sabe como? Ah, vamos pra praia ou vamos pro hotel fazenda? Tanto faz. São coisas muito pequenas.
mas que no fim vão afastando a gente de quem a gente é, sabe? E a gente se perde com muita facilidade no fluxo da vida, nas demandas da vida, ainda mais a gente que é mulher, que vai assumindo vários papéis, né? Mãe, esposa, filha, funcionária, empresária. A gente vai ali assumindo vários papéis na vida e facilmente a gente vai perdendo a nossa essência e a gente esquece que a gente é filha do dono. E a nossa autoestima a gente vai se largando, a autoestima vai diminuindo. Então, durante muito tempo da minha vida, eu vivi desse jeito, sabe, gente? Assim, com medo, encolhida, me desvalorizando, me diminuindo, durante muito tempo, né? E isso realmente fez com que eu me perdesse de mim mesma, né? Eu perdi a minha identidade, eu fiquei desinteressante, sabe? Eu fiquei apagadinha. A gente vai perdendo o nosso brilho, aquele brilho que é essencial, assim, que cada uma tem o seu, a gente vai perdendo ele. E a gente vai ficando muito sem graça. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu me tratava de qualquer forma. Eu não valorizava as minhas conquistas. Eu sempre diminuía as minhas conquistas. Eu permitia que o outro também, muitas vezes, me tratasse de qualquer forma. É isso que a baixa autoestima faz com vocês, né? Te torna desinteressante, te torna sem identidade, covarde, medrosa. Faz você se contentar com migalhas. Faz você não se cuidar da maneira que deveria. Por quê? Porque aquilo que tem valor pra gente, a gente cuida. O que não tem valor, a gente deixa pra lá. Então, se você é mulher e não tá se cuidando, presta atenção. Porque a sua autoestima pode estar baixa e você nem percebeu. Justamente por causa do fluxo da vida, né? Mas a baixa autoestima faz também com que a gente não valorize as pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes a gente não valoriza o marido, não valoriza as crianças, a gente diminui. Tudo que é nosso a gente começa a diminuir. Esse, assim, é um grande risco de viver com uma baixa autoestima. Esse é o grande risco, a gente não valoriza nada, né? Ninguém que está do nosso lado que gosta da gente do jeito que a gente é. A gente olha para as pessoas com um olhar diminuindo a pessoa, né? A gente se coloca em relacionamento que às vezes não são saudáveis, às vezes a gente se submete a coisas que a gente não deveria se submeter jamais, né? E a responsabilidade de colocar limite nas relações é de cada um, é nossa. Eu preciso colocar limite nas minhas relações, vocês precisam colocar limite nas relações de vocês. O outro só vai até onde a gente deixa. Só vai até onde a gente deixa. Porque o limite, é a gente que coloca, tá? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente compreender que cada pessoa deve ser tratada com a dignidade que tem, de ser imagem e semelhança de Deus. Se você não se trata dessa forma, você também não consegue. Você não consegue tratar o outro, né? Você é uma das pessoas. Você é uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você é filha do dono. E tem que se tratar com a dignidade que você tem. Não é o outro que vai determinar o seu valor. Não, Deus já fez isso. Deus já fez isso. Não é o outro que vai determinar o valor que você tem, de maneira nenhuma. Né? Se Deus te chama de filha, por que você coloca na mão do outro o poder de atribuir o seu valor? Se Deus já disse quem você é, você vai deixar o outro dizer quem você é e vai acreditar no outro? E vai usar a régua do outro como medida do seu valor? Não. De maneira nenhuma, tá? Isso, gente, é coisa de adolescente. Vamos lá. O que o pai e a mãe falam tem algum valor para adolescente? Muito difícil, né? Normalmente, eles valorizam o que eles escutam fora de casa. Não é o que o pai e a mãe falam, né? Dá ouvido aos de fora. O adolescente, ele tá ali testando a força dele no mundo. Então, a opinião do mundo é que é importante para ele, porque ele quer ganhar força para fora. Ele quer ser aceito no mundo. Em casa ele já é. Então é uma fase que muitas vezes a gente fala e o filho não escuta. Não escuta, né?
O que acontece quando a gente age assim na nossa vida adulta? A gente fica extremamente vulnerável. Como o adolescente fica vulnerável também. Porque ele tá ali começando a ganhar o mundo, né? Arriscando, entrando para um mundo ali que tem os riscos do mundo, sem ter a maturidade e a segurança de quem ele é ainda. E aí um adulto que tá patinando nessa questão de autoestima fica também extremamente vulnerável, né? Tanto ao elogio quanto à depreciação. É sempre sobre a opinião do outro. É sempre sobre o valor que o outro me atribui. Né? E aí a gente corre o risco de ou ficar se achando demais, dependendo do que a gente escuta, né? Se a gente escuta muitos elogios, ou de se achar de menos, quando a gente toma mais lambada, né, da vida, quando a gente toma mais, quando a gente escuta mais coisas que deprimem a gente, que depreciam a gente. Tem esses dois lados. Hoje eu não vou entrar muito nisso aqui, porque o nosso tempo é limitado. Mas a gente está falando sobre baixa autoestima especificamente aqui, né? A baixa autoestima, ela enfraquece a gente não só na nossa autoimagem, não só no nosso autocuidado, não. Ela fecha muitas portas na nossa vida. Muitas e muitas portas. Tá? Primeiro porque você começa a se achar insuficiente. E isso vai fazer você viver acuada, vai fazer você viver com medo, vai fazer você se esconder das oportunidades que a vida trouxer pra você. E segundo, porque ela faz com que você não se ache merecedora de nada. Você não é merecedora de ter sucesso profissional, você não é merecedora de ter uma boa família, um relacionamento feliz, bons filhos. Não. Você não é merecedora de ter o corpo que você sempre sonhou. E aí você entra num processo de autossabotagem. Você olha para sua vida, é como se tudo fosse insuficiente. Você começa a colocar defeito em tudo na sua vida. Em tudo que é teu tem defeito. E você coloca uma lente de aumento nesses defeitos. Não é que não tem. Tem, óbvio que tem, né, gente? A gente é cheia de defeito, mas você coloca uma lente de aumento nos defeitos e abafa todas as suas potências, todas as suas qualidades. É isso que acontece. Então, para você começar o processo de restauração da sua autoestima, a primeira coisa é começar dizendo para si mesma todos os dias: eu sou filha do dono. Vocês têm que aprender a dizer isso para si mesmas, para os filhos de vocês. Você é filha do dono, tá? E fazer uma ação de graças a Deus por tudo que você é, por tudo que você tem, pelas pessoas que estão do seu lado. A gratidão, gente, é um sentimento muito poderoso de restauração, não só da autoestima, mas da força necessária para que a gente comece a se cuidar. A gente precisa exercitar a gratidão. Em tudo dai graças, né? Deus te fez perfeita, Deus te fez suficiente para que junto dele você chegue à sua melhor versão. É só junto dele que a gente consegue alcançar a nossa melhor versão, né? E louvado seja nosso Senhor por isso. Porque se não fosse junto dele, a gente ia cair muito facilmente na soberba. Então a gente tem que deixar o nosso coração realmente assim se preencher de gratidão por tudo que a gente é, por tudo que a gente consegue ser, por cada conquista, cada melhora, cada pequeno passo que você consegue dar hoje. Esse sentimento de gratidão, você olhar para os seus com gratidão, olhar para si mesma com gratidão, inclusive para cada defeitinho que você tem aí, cada dificuldade que você tem. Porque é justamente na superação desses limites, dessas dificuldades, é que a gente vai chegar a ser a nossa melhor versão junto de Deus. Ficou entendido? Isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero fortemente que vocês cultivem esse sentimento de gratidão e comecem a dizer a si mesmas: eu sou filha do dono. Tá certo? Gostou desse vídeo? Compartilha com as amigas e deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber que você passou por aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para vocês e ao trabalho.